Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Boa tarde, meu nome é Marco Melo e esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo e vamos passar aí uma tarde falando sobre os assuntos aqui do programa Independência, que é um incentivo, uma parceria entre a Rádio Alternativa e a ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari. Falamos sobre alcoolismo, falamos sobre droga-adição, também conhecido como adicção ou dependência química, que é a mesma coisa. Falamos bastante também sobre a codependência. A codependência é também uma doença classificada e catalogada pela Organização Mundial da Saúde. E ela se dá pelo convívio disfuncional com um alcoólico ou então com um adicto ou dependente químico. E essa relação familiar fica realmente muito comprometida e a pessoa passa a ter alguns comportamentos e alguns sintomas que são até bastante semelhantes, por ironia, que por incrível que pareça, com até o próprio alcoolismo, né? A própria adicção, ou seja, a pessoa também se utiliza de alguns artifícios da doença do alcoolismo, né? Então o codependente, ele também aprende com o alcoólatra dele ou com o adicto dele que a manipular as situações, a não aceitar e querer fazer tudo do seu jeito, a fazer coisas muito semelhantes, só que sem álcool. Olha só que engraçado, né? E sem droga. Então, a doença da família, né? O alcoolismo e a adicção é uma doença familiar. Ela afeta todos os membros da família. E aqui no programa Independência falamos bastante também sobre essa relação disfuncional que um alcoólico ou então um adicto, né, faz com a sua família, né? E realmente fica um negócio bem complicado a relação familiar quando tem uma pessoa usando álcool e droga dentro de casa, mesmo que não seja dentro de casa, que use fora, mas chega chapadão lá, nego. Aí você chega chapadão lá, você xinga sua mãe, chuta o cachorro, ofende seu pai, vai lá pro quarto, se tranca, enfim, né? A gente conhece bem essa história porque temos conhecimento de causa a respeito do alcoolismo e da adicção. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas. Rua André de Melo 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, Rua André de Melo 286. Grupos Familiares Naranon, reuniões quintas 20 horas e domingos às 15 horas, Rua Dr. João Adolfo Stein, 480, Pão de Açúcar. Grupos Familiares Alanon, domingos 9 horas, Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30 na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas, Rua André de Melo 286, Sobreloja. Maravilha, voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, ouvimos aí o giro pelas Irmandades e tal e coisa. Lembrando que as reuniões presenciais de Narcóticos Anônimos e de Alcoólicos Anônimos voltaram à normalidade, quase à normalidade. Então, as reuniões de AA acontecem todas as quartas e sextas às 20 horas e todos os domingos às 9 horas da manhã. Se você acha que tem problema com álcool, pode participar. É grátis, é universal
e não paga nada, não precisa preencher ficha, não precisa dar o RG, não precisa de nada. Precisa só levar esse corpício seu aí e sentar lá e ouvir o que os companheiros têm para dizer. Certo? É assim que funciona lá no A. E no NA não é muito diferente. Também estamos tendo as reuniões quase que nos mesmos horários. Então, se você tem problema com álcool ou drogas, procure Narcóticos Anônimos nesses endereços aí que foram falados aí no Giro das Irmandades. Por falar em Giro das Irmandades, eu queria mandar um grande abraço pro companheiro Noel. Ei, Noelzinho, hein? Veio puxar minha orelha que eu não tinha botado o Giro nas Irmandades na semana passada. Falha minha, verdade, Noel. Obrigado por ter me lembrado, viu? Um grande abraço, desculpa não ter mandado um abraço também. Então hoje vão um abraço em dose dupla pro senhor. Obrigado pela sua sobriedade. Noel tá aí há 33 anos, vai fazer, né, Noel? Já fez? Não, vai fazer em novembro, né? 33 anos sem botar uma gota de álcool na boca. Pra quem foi aquele tipo de pingaiada que nem eu, né? do copo cheio, na verdade não era copo cheio, era litro cheio, né? Garrafão cheio. Eita, nem gosto de lembrar, dá até um arrepio na coluna, mas beleza. Tranquilo, vamos agora então, deixa eu botar a meditação de hoje aqui. 20 de setembro, meditação para o dia. Deus é bom. Você pode muitas vezes dizer se uma coisa é uma coisa de Deus ou não. Se ela for de Deus, deve ser boa. A honestidade, a pureza, a generosidade e o amor são todos bons. A ajuda desprendida é boa. E estas coisas todas levam a uma vida generosa. Deixe o presente e o futuro nas mãos de Deus, sabendo apenas que Ele é bom. A mão que esconde o futuro é a mão de Deus. Ela pode extrair a ordem do caos, o bem do mal e a paz do tumulto. Podemos acreditar que tudo o que é realmente bom vem de Deus e que Ele compartilha sua bondade conosco. Oração para o dia. Rogo para que eu estenda a mão para alcançar o bem. Rogo para que eu tente escolher o melhor na vida. Maravilha, essa foi a reflexão diária, é uma reflexão não oficial, mas é feita por alcoólicos de Alcoólicos Anônimos, foi feita por alcoólicos de Alcoólicos Anônimos lá dos Estados Unidos, é uma publicação chamada 24 horas por dia. Ela, aqui no Brasil, ela tem uma editora que eu não lembro o nome, que é a responsável por essa publicação, mas ela foi feita por AAS, e essa é a segunda parte da meditação. Vem sempre um texto falando sobre alcoolismo, e a segunda parte é um texto espiritual, que essa publicação eu acho que é associada a algum tipo de denominação religiosa lá dos States. Bacana, legal. Livro Azul de Alcoólicos Anônimos, conhecido como Livro Grande, também é o texto, né? O texto básico do AA, né? Não é chamado assim na Irmandade, né? Essa daí quem chama de texto básico é o NA, mas não deixa de ser um texto de estudo aqui, escrito pelo Bill e pelo Bob e pelos primeiros membros de AA, lá nos idos de 1939, quando foi lançada a primeira edição desse livro. Tá com 81 anos de publicação. E no capítulo 5, como funciona? Ele fala mais ou menos assim: raramente vimos alguém fracassar, tendo seguido cuidadosamente nosso caminho. O caminho de AA, né, gente? Os que não se recuperam são pessoas que não conseguem ou não querem se entregar por completo a esse programa simples. Em geral, homens e mulheres que por natureza são incapazes de ser honestos consigo mesmos. Existem pessoas assim. Não é sua culpa. Parecem ter nascido assim, são naturalmente incapazes de aceitar e desenvolver um modo de vida que requeira total honestidade. Suas chances são inferiores à média. Existem também as que sofrem de graves distúrbios mentais e emocionais, mas muitas delas se recuperam, se tiverem a capacidade de serem honestas.
Nossas histórias revelam, de uma forma geral, como costumávamos ser, o que aconteceu e como somos agora. Se você chegou à conclusão de que quer o que nós temos e deseja fazer todo o possível para obtê-lo, então está pronto para dar alguns passos. Diante de alguns, nós recuamos. Achamos que poderíamos encontrar um modo mais fácil, mais cômodo, mas não conseguimos. Com toda a veemência de que somos capazes, pedimos que você seja corajoso e cuidadoso, desde o início. Alguns de nós tentamos nos agarrar a nossas velhas ideias e o resultado foi nulo, até que nos rendemos incondicionalmente. Espera aí que meu óculos caiu aqui, galera. Perdão. Lembrando-se de que estamos lidando com o álcool, traiçoeiro, desconcertante, poderoso. Sem ajuda é demais para nós. Mas há alguém que tem todo o poder. Esse alguém é Deus. Que você possa encontrá-lo agora. Meias medidas de nada adiantaram. Continuamos no ponto crítico. Pedimos a Ele proteção. Cuidado e em total abandono. Eis os passos que demos e que são sugeridos como programa de recuperação. E aí vem aqui os 10 passos de Alcoólicos Anônimos que são proferidos aí nas reuniões de AA em todo o mundo. São mais de 186, acho que são 186 países, mais de 180 países onde esse programa funciona. Inclusive em países em que o álcool é proibido. Existem países que o álcool é proibido, alguns países de denominação muçulmana, né? Que é uma teocracia, né? Regida pelo livro sagrado deles, que é o Alcorão, e que lá te fala que não pode e tal, né? Beber. E, enfim, é proibido por lei beber, né? É proibido ter álcool nas cidades, né? No país inteiro, né? E mesmo nesses países o AA está presente, porque você sabe, né, companheirinho? A maconha também não pode ser vendida. Cocaína é proibido. Heroína e todas essas drogas aí, aqui no Brasil, por exemplo, são proibidas. E, no entanto, como diria Racionais, tem bebida e cocaína sempre por perto, a cada esquina, 100, 200 metros. E não é porque é proibido que não exista. E esses países que o álcool é proibido, o AA é muito presente. Existem reuniões de AA em cidades do Oriente Médio que é proibida a bebida e que as reuniões do AA são feitas em um ginásio de esportes com capacidade de 10 mil pessoas e lota aquele estádio, aquele ginásio de alcoólicos, olha só, num lugar que teoricamente não poderia se beber. Então é muito sério o alcoolismo, ele acomete todas as pessoas. Tamo junto, obrigado, viu? Legal, vamos então para a primeira temática do dia do Julião. O tema é fundamentação do ego para os adictos pela nacionalidade. Bom, nós vamos falar dentro de uma compreensão do ego. É importante que fique para o dependente químico e para o alcoólico muito claro que a fundamentação do ego se dá muito também pelas nacionalidades, né? Nós temos egos muçulmanos, nós temos o ego italiano, nós temos o ego brasileiro, nós temos o ego japonês. Por que isso? Porque é importante entender que uma criança, ela nasce sem o ego. Ela nasce sem conhecimento, ela nasce sem mundo, ela nasce sem consciência. E dentro dos parâmetros e da nacionalidade dela, vai fundamentar o ego. Então ela vai pegar e vai partir a ter uma tomada de consciência a partir do outro, tá? E muito disso acontece a partir dos 5 sentidos. Então nós entendemos que dependente químico e alcoólatra, ele fundamenta muito a construção da identidade dele, do próprio ego, através do outro. E isso é extremamente nocivo.
porque dentro da trajetória e da construção do maluco, foi assim que o ego do maluco é formado. Então ele, uma criança, sem conhecimento, sem mundo, sem consciência, mas só num corpo nem adulto, ele vai fundamentando as ideias dele através do outro. Então, eu estou num local onde eu escuto a música do Tim Maia, que me traz uma ideia do vale tudo, e eu fundamento o ego do cara que pode tudo. Eu escuto uma música do Cazuza que diz lá, usar o químico, né? Os meus melhores heróis morreram de overdose, determinadas frases onde eu vou fundamentando a identidade e dentro desse fundamento da minha identidade eu vou formando o nascimento do ego daquilo que eu acredito. E se eu não tenho esse entendimento, vai ficando muito difícil para mim compreender que o ego, ele parte do mundo externo. Então, muito das situações que eu vivi para entrar em recuperação me impediram a entrar em recuperação, porque a fundamentação era de situações externas à minha pessoa. Então, quando eu chego num centro de tratamento, eu já chego trazendo uma construção de um ególatra que traz, dentro desta fundamentação do ego, uma situação do mundo externo, onde eu sofro do medo egocêntrico. E o medo egocêntrico, ele se dá, como fala na literatura do guia, que eu acho assim fantástico, que ele define em poucas palavras, através do Guia de 12 Passos de Narcóticos Anônimos, que é uma literatura de aprofundamento, justamente o processo da egocentricidade. Quando fala na literatura, se pudéssemos olhar para a doença da adicção sem os seus sintomas primários, isto é, separado do uso de álcool ou de outras drogas ou de outros comportamentos compulsivos, e sem suas características mais óbvias, encontraríamos então um pântano de um medo egocêntrico, pois eu tenho um medo profundo de vir a me ferir. Então imaginem que esta criança sendo criada, construída, aonde ela nasce sem a interpretação da própria identidade, ela nasce sem conhecimento de quem ela nasce sem uma ideia do mundo onde ela se encontra, ela nasce sem uma consciência. Como é que essa criança é formada? A partir da tomada de consciência que ela enxerga no outro. Então, se eu estou dentro de um centro de tratamento e começo a tomar como partido, como tomada de consciência, o que o outro está expressando e mostrando, eu vou fundamentando a minha identidade. E quando eu vou fundamentando a minha identidade, é como o muçulmano. Ele nasce sem parâmetros, sem conhecimento, sem o mundo, sem a consciência, e aí ele toma como consciência o parâmetro do outro. O que o outro mostra para ele? Você tem que se entregar para lá, colocar uma bomba no corpo e matar um monte de gente. Ou então você nasce na favela e você tem que entender que a sociedade são aqueles que não nasceram na favela, estão na pista, dentro dos seus apartamentos de luxo, e já que você nasceu aqui na favela, você vai tomar como parâmetro, como conhecimento, como mundo, como identidade, roubar quem mora na pista. E é assim que vai fundamentando o ego. Então eu, de pequeno, enxergo no meu irmão o meu Ayrton Senna, e o meu Ayrton Senna, ele usava maconha, e uma vez eu vi ele fumando maconha, eu tinha 11 anos de idade, e aí ele falou assim para mim, o dia que você quiser fumar, você abre aquela gaveta lá e fuma. Até aquele dia, eu era esta criança que nasceu sem a identidade dela,
e dentro desse nascer sem conhecimento, sem ter um mundo próprio, sem consciência, eu tinha aquilo que era me dado de uma forma pela tomada de consciência do outro, né? Um mundo externo. Era me dada a ideia que eu era o nhonho da escola, o gorducho, o bolofa, o cara que não conseguia jogar bola, nem participar, o cara que não conseguia existir naquele meio. Então eu automaticamente entendo, dentro da minha compreensão do mundo que eu estou vivendo, do que eu estou me conhecendo, da consciência que eu tenho, que eu sou o cara que não sirvo para jogar bola, eu sou um gorducho, ninguém quer ficar comigo, ninguém gosta de mim. E isso envolve minha mãe, meu pai, meus irmãos, isso envolve tudo e todos que estão à minha volta. E dentro dessa construção do maluco, o meu Ayrton Senna se vira para mim, que ele era o meu ídolo, o meu irmão, já motoqueiro, cabeludo, jaqueta de couro, já era um cara que onde passava fazia sucesso, e fala a palavra mágica para mim, né? Que envolve os 5 sentidos. O dia que você quiser fumar, você abre aquela gaveta e pega ali. Quando eu abro aquela gaveta, eu encontro um tablete de maconha. E quando eu encontro um tablete, eu encontro prestígio, poder. É igual uma criança quando ela leva para a escola a possibilidade de um saquinho de Elma Chips. O que ela leva para dentro da sala de aula? Prestígio, poder. Porque todos os outros alunos da sala de aula querem estar perto daquela criança que tem, formando a sua identidade através do que ela propicia para as pessoas. Prazer. E a hora que eu abri aquela gaveta, vi um tablete de maconha, eu que era conhecido como nhonho, o gorducho, o bolofa, não tinha identidade, não tinha nada, eu era uma pessoa que não existia. Eu existia dentro de uma construção do ego das pessoas, de um mundo externo ao meu, que me definiam como aquilo que eles enxergavam em mim, pois eu mesmo não me via em nada. E aí, dentro da ideia dos 5 sentidos, eu pego aquela maconha e fumo. Quando eu fumei aquilo, eu mato definitivamente a construção do nhonho, do bolofa, do gorducho, e transformo aquilo que não existia num cara descolado. Num cara que aonde ele vai, aonde ele se encontra, ele é notado, ele é visto, ele é falado, ele é ressaltado, fazem narrativas sobre o estar dele naquela situação e naquele local. E assim vou construindo a identidade do maluco. O que eu fui construindo? O ego do maluco. E aí, passa-se aí 20 anos dentro dessa construção louca. Obviamente, quando qualquer pessoa com um pouco mais de senso crítico se vira para mim e fala: você não está vendo o que está te acontecendo? Não, lógico que eu não vou ver nada. Por causa que dentro do tempo que se passou de construção deste maluco, esse maluco se embasou, se fortaleceu, se construiu dentro de um ego doente, através de uma tomada de consciência que ele teve pelo outro. Então, quem foram esses outros? Foram meus heróis que morreram todos de overdose. Tim Maia, Cazuza, Raul Seixas, Renato Russo, pessoal do Sex Pistols, toda essa galera, Ramones, toda essa galera que eu entendia como meus super-heróis, morreram todos. Não sobrou nenhum. Então essa minha construção de tomada de consciência pelo ego em relação à construção do outro, me mostra que realmente eu sou uma pessoa desprovida desse entendimento que a literatura de Passo me trouxe. E daí eu entendo da onde que eu construo esse medo egocêntrico.
a egocentricidade de me libertar do medo disso que eu me tornei. Pois aí eu fico numa condição onde o medo me paralisa em relação a fazer o novo. O medo me paralisa. Não consigo dar um passo. Medo paralisante. Não consigo adotar o novo. Fico vivendo dentro dessa elaboração dessa criança aí que nasceu sem o ego. Então, se eu tivesse nascido como um muçulmano, eu era um apto candidato a explodir bomba. Se eu viesse a ter nascido nos sertões, eu era o apto candidato, dentro da construção dessa narrativa que eu estou trazendo, a ser um daqueles lá de chapeuzinho de couro, com a enxada nas costas, cavando na terra árida ali, sem um pingo de chuva, achando que eu vou plantar e vai nascer. O local, o ambiente, fundamenta. Tem uma parte da literatura de Passos que deixa claro que é impossível incutir uma ideia nova, um trabalho novo, um conteúdo novo numa mente vazia. Então eu posso entender que seria muito difícil fazer uma tomada de consciência nova numa pessoa que, por ter nascido sem uma construção do ego, sem um conhecimento, ter nascido sem uma elaboração de consciência sobre o mundo que ele veio a fazer parte, seria muito difícil, né, inserir uma ideia nova? Sim, seria. Então, o que é que me foi inserido? Foi me inserido pelo meu irmão, dentro de uma relação onde eu via no meu irmão o ídolo, um cara maravilhoso. Foi me inserido algo que, através dos 5 sentidos, porque foi assim que eu me vi, a partir do momento que eu fiz uso da substância, né, eu passo a entender um pouco mais sobre o paladar, sobre o olfato, sobre a visão, sobre a audição, sobre o tato. Eu passo a entender um pouco mais. Então, quando eu passo a entender um pouco mais sobre isso, eu começo a ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de consciência, um pouco mais de algumas coisas que vão acabar por fazer toda uma diferença nessa trajetória do maluco. Porque o maluco, quando chega ao tal estado de desespero, que também é uma outra narrativa que fala na nossa literatura de 12 Passos, onde o maluco teve que chegar num tal estado de desespero para somente aí ele ficar pronto para entrar em recuperação. Por isso que diz na nossa literatura que algumas coisas vão nos afastar do caminho da recuperação, como propriedade, prestígio, dinheiro. São fatores que vão nos tirar da proposta da recuperação. Porque a ideia é recuperar uma ação. Qual ação? Uma ação perdida. No caso da minha pessoa, que estou fazendo essa narrativa sobre quem eu sou, da onde eu vim, onde eu cheguei e aonde que eu almejava chegar, será que eu iria chegar? No meu caso, dentro dessa minha narrativa, obviamente eu não iria chegar a local algum. Eu só cheguei quando eu entendi o que a literatura quis dizer, né? O cara tem que chegar a um tal estado de desespero para entender que agora ele ficou pronto para usar o que o programa tem a oferecer. E eu tive que chegar a um tal estado de desespero. Cheguei ao estado da loucura, cheguei ao estado da obsessão, da compulsão, do desespero emocional, cheguei ao estado de causar danos irreversíveis para situações da minha existência, que são perdas que não vão ter como fazer reparações, perda da minha mãe, perda do meu irmão, amigos que eu me envolvi muito próximo, que chegaram ao óbito,
Então o programa, ele traz de uma forma muito prática para que eu entenda a compreensão do ego, né? O programa, ele esclarece. Então, quando eu chego ao programa e vejo a narrativa na literatura sobre impotência e não me aprofundo para entender que impotência é um quadro de debilidade, quando eu não me aprofundo, o meu ego grita o seguinte: eu sou potente, mas eu não escuto esse grito. Eu não escuto que eu sou potente. Eu até acredito que eu sou impotente, porque aquilo que eu estou usando, de uma certa forma, está me fazendo mal. Mas, na realidade, até chegar ao tal estado de desespero que é me fazer mal, eu passei na minha trajetória daquele jovenzinho chamado Nhonho, que aprendeu a pegar um baseadinho na gaveta, e me tornei o cara que se nomeou-se como o Butina, que não fazia mais um cigarrinho com um pedacinho de maconha. Ele andava com quilos de maconha embaixo do braço. Então houve um grau de comprometimento. Esse grau de comprometimento se deu a partir de uma tomada de consciência do outro. Então eu trago para este jovem que tinha como nome o Nhonho a nomenclatura do Butina, e o Butina, através do outro, traz para si uma outra nomenclatura, que é o fudidão, o traficante, o bandido, o fera, e vai fundamentando o ego desse cara através do mundo externo que ele está vivendo. E esse mundo que ele está vivendo vai comprometendo ele cada vez mais. Eu só consegui ter esse contato com quem eu sou, e que isso que eu tentei viver dentro desse mundo externo não fazia parte da minha história, quando eu passei pelo 4º e 5º passo da Irmandade Anônima. Enquanto eu não entendi quem eu era, entre o médico e o monstro, 4º passo. Enquanto eu não tive o retorno sobre o que eu acreditava ser o médico e o que eu acreditava ser o monstro da drogadição, que foi no 5º passo, eu não entendi que 4º passo é uma coisa e 5º passo não é confessionário. Fazer 5º passo não é fazer confissão de ir na igreja. Fazer 5º passo é quando eu me aprofundo e consigo ter o discernimento de quem eu fui com o químico e quem eu fui também sem o químico. E aí eu entendo esta narrativa sobre o medo egocêntrico, que fala que se eu pudesse ter olhado a doença da adicção, porque eu sou adicto da doença da adicção, eu não sou adicto por causa que eu usei droga. Se eu pudesse ter olhado a doença da adicção sem os seus sintomas primários, que já era quando pequeno, que eu era um nhonho, eu já era obsessivo e compulsivo por doce, bala, bolacha, chiclete, chocolate. Eu já tinha comprometimentos, eu já trazia com o Júlio um transtorno. E eu só vim tomar contato com isso através do programa. Eu não tomei contato com isso sem o programa. Então o cara tira algumas cadeias, o outro amigo toma alguns tiros, um outro amigo sofre alguns acidentes de automóvel, um outro amigo tem problemas de saúde, fica hospitalizado, cada um dentro da sua existencialidade vai fazendo uma construção dentro da elaboração do ego e não entende que, quando criança, nascemos sem ele, sem conhecimento algum sobre ele, sem nenhuma característica de mundo sobre o ego, sem consciência. E aí existe uma tomada de consciência que vai, de uma certa maneira, ser nos dada a partir do outro. E quando o outro traz dentro da tomada de consciência dele, que foi o caso do meu irmão,
que já era visto como um cara descolado, badalado, motoqueiro, bonitão, cabeludo, onde ele já também tinha os seus heróis, que também já vinham morrendo de overdoses na época dele. E aí o meu irmão me deu essa tomada de consciência. Quer ser descolado? Quer ser badalado? Quer ser top? Quer deixar de ser um nhonho? Quer deixar de ser um mané? Abre aquela gaveta ali e pega ali. E hoje, com o programa, no 12º passo, eu faço esse trabalho com algumas pessoas. Após ter vivenciado os benefícios desse programa em todas as áreas da minha vida, eu consigo levar para algumas pessoas o resultado desse programa. Então eu consigo fazer o processo de uma elaboração para uma tomada de consciência através do outro. Nesse momento o outro é esse que nasceu em recuperação, que está aqui narrando, está aqui se mostrando, para que o outro possa, então, vir a desfrutar do benefício do programa, que é um só: a libertação da doença da adicção. O segredo que tanto escapou para o cara. Não é a libertação da droga, não é a libertação do álcool, é a libertação da doença da adicção. Essa é a sacada do ego. Eu não tenho a intenção, eu não tenho a presunção de querer libertar ninguém da droga. Eu preciso fazer a pessoa entender que ele é portador de uma doença. Doença essa que sempre escapou pelos dedos dele sobre o que era essa doença. É disso que nós vamos tratar. Valeu! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal! Esse foi o Mato Seco, já não vai te deixar, né? Já dentro da filosofia Rastafari é Deus, né? Pra quem não sabe. E então ele tá falando: levante a cabeça, Deus não vai te deixar. Isso é uma música que traz um pouquinho de inspiração e um pouquinho de esperança para aquele companheirinho e companheirinha que ainda não conseguiu estacionar com o uso de droga, com o uso de álcool. E aí é que tá, né? Levante a cabeça, já não vai te deixar, né? Não vai te abandonar. Deus não abandona seus filhos. E é apegando-se nele que esses programas de 12 passos das Irmandades Anônimas funcionam. Sempre tem um poder superior regendo tudo. Muito bacana, muito legal. Agora eu recebi aqui no 99650-1063 Zap da Rádio Alternativa. Você também pode participar do programa Independência. É só mandar um zap aí no 99650-1063 019 aqui de Capivari. Muito legal. Uma ouvinte, uma senhora, ou uma jovem senhora, não sei, chamada Ana Cândida, que nos escreveu. Esse nome, gente, só para vocês saberem, é fictício, tá? Eu boto o nome que eu quero aqui, porque eu não vou identificar o nome da pessoa, né? Principalmente porque a gente preserva muito o anonimato e o sigilo, né? Então eu boto um nome fictício aqui, por acaso, Ana Cândida, até uma amiga minha, e eu boto aqui só de H, só de zoeira. Então essa pessoa não chama-se Ana Cândida, tá, gente? Então a Ana Cândida perguntou assim: meu familiar já conseguiu ficar um ano sem usar drogas, mas recaiu. Ele pertencia a uma igreja evangélica e agora está morando na rua há mais de 5 anos e nunca mais parou de usar. Como posso ajudá-lo?
companheirinha Ana Cândida, não é fácil não. A sua pergunta realmente é muito pertinente e é muito triste e séria, né? Porque realmente ter um familiar, um ente amado, não sei qual que é o grau de parentesco que a senhora tem com essa pessoa, mas é muito sério. Essa problemática aí não é brincadeira. Então eu, em nome do programa Independência, já me coloco à disposição aí e coloco como eu sinto, né, de verdade o que a senhora está sentindo. Não deve ser fácil. Então estamos aí à disposição, né? Precisar da gente é só dar um toque. Se a senhora já tem o meu WhatsApp, eu passei aqui no particular aqui para a senhora. Fique à vontade de pedir ajuda, né? Eu acho que aí é que tá. Como que a senhora pode ajudar? Dona Ana Cândida, é o seguinte. Primeiro vamos esclarecer uma coisa. O seu familiar, ele não recaiu. Não. Ele só voltou ao uso. Mas como assim, Marcão? Ele estava há 1 ano sem usar droga. Estava há 1 ano sem usar droga, mas pelo jeito ele não estava seguindo o programa de tratamento. Arrisca, né? Com honestidade, mente aberta e boa vontade, que é o tripé onde se apoia o programa de recuperação, né? Parece que esse rapazinho já participou também de reuniões de recuperação de alguma irmandade anônima, mas, no entanto, ele tentou, pelo que a familiar dele aqui falou, ficar limpo numa igreja evangélica. Eu não vou falar nada contra igrejas evangélicas, pelo contrário, porque eu acho assim, o trabalho de muitos pastores e muitas igrejas sensacional. Inclusive eu conheço várias clínicas de recuperação que fazem um trabalho seríssimo a respeito do alcoolismo e da adicção. Sim, senhores. Então, o programa Independência já visitamos igrejas evangélicas e cultos evangélicos que existem programas de recuperação dentro da igreja. Inclusive eu toco sempre para vocês aqui o Salomão do Reggae. Ele, por exemplo, é um participante ativo de igreja evangélica e fala muito sobre recuperação. Sim, existe recuperação nas igrejas, mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que grande parte das igrejas não tem um programa de recuperação do alcoolismo e da adicção especificamente. São programas na verdade eles não têm realmente um programa de recuperação. Eles ficam só, né, na base espiritual, o que é muito bacana. E os programas de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, eles realmente incentivam os membros a voltarem ou encontrarem alguma religião de escolha, que isso será, né, muito ajudará na sua recuperação. Afinal, é o poder superior que rege esse negócio todo, que é Deus, né, gente? Então, muito bacana. Porém, entretanto, se a pessoa não tem o programa na igreja, né? Porque tem igrejas que tem realmente reuniões de recuperação em onde se fala sobre alcoolismo e droga. Essas aí sim que funcionam bastante bem. Porém, as que são só culto, não dá. Sinto muito. Para o cara que tem a doença da adicção, o cara que tem a doença do alcoolismo, apenas na igreja é muito difícil. Companheirinha, evangélico, católico. A igreja católica, por exemplo, tem a pastoral da sobriedade, que é uma reunião específica para se falar sobre alcoolismo e adicção. Então, esse é um programa, por exemplo, que funciona também. E nas evangélicas também tem algumas que fazem. Eu conheço, por exemplo, o trabalho da Bola de Neve, lá de São José dos Campos, que tem um programa sensacional de recuperação e recupera centenas de adictos e de alcoólicos, estão todos limpos, levando a mensagem. E olha, é uma beleza de ver. Porém, né, a Ana Cândida falou que não é o caso do familiar dela e ele está há 5 anos na rua, né? Então, por isso que eu falo que ele não recaiu, ele apenas voltou ao uso, porque a hora que ele entrasse em recuperação e ficasse pelo menos 5 anos em recuperação, limpo, aí ele poderia dizer que ele recaiu. Então, 1 ano, eu sinto muito, mas ele não recaiu, ele apenas voltou ao uso, que era a coisa mais fácil para ele fazer. Assim que ele teve a primeira dificuldade, e olha que a vida é cheia de dificuldades, principalmente quando a pessoa está tentando estacionar com o alcoolismo ou com a adicção. E ele vai enfrentar, olha, ele vai ter que matar um leão por dia, companheira. Vai ter que matar um leão por dia.
E a primeira dificuldade, o caminho mais fácil para um adicto e para um alcoólico é voltar ao uso, é pegar e já que se lasca isso aí, estoura uma cervejinha, estoura um baseadinho, estoura um pininho de cocaína, nossa senhora, essa que é a saída do adicto, do alcoólatra, voltar ao uso rapidão. Então, precisa de muita seriedade, muita vontade. Não é força de vontade, é boa vontade. Boa vontade é estar numa sala. Então, como que a senhora pode ajudar? Incentivá-lo. Primeira pergunta que a senhora tem que fazer para ele: o meu amiguinho, o meu familiarzinho, o meu filho, o meu sobrinho, o meu primo, o meu irmão, sei lá quem que é o grau de parentesco, por favor, eu tenho uma pergunta para você. Você quer parar de usar? Quer parar de usar droga ou não? Se não quiser, não adianta amarrar, não adianta bater, não adianta espancar, não adianta fazer nada que esse cara não para de usar. Agora, feita a primeira pergunta, você quer parar de usar? E o cara responder de coração, eu quero parar de usar. Pronto. Aí vai começar um processo que pode ser que dê certo, mas que vai ser muito difícil. É um processo que vai ser muito trabalhoso. Simples, porém trabalhoso. Simples por quê, Marcão? Simples porque basta você ir nas reuniões e continuar indo nas reuniões. Para quando? Para sempre. É só por hoje? É só por hoje. É só por hoje que ele vai ficar limpo, mas ele vai continuar voltando na reunião, um dia após o outro, até vai saber quando, se Deus quiser, para o resto da vida, que daí ele não usa mais. Então, a gente não fala que é para sempre, porque o cara fala, pelo amor de Deus, para sempre não dá, eu não consigo me segurar para sempre. Ótimo, eu também não. Eu também não gosto de para sempre, mas eu posso falar só por hoje. Mas eu vou continuar voltando. Essa que é a sacada. Tem que levar ele numa sala, tem que incentivá-lo a ir a uma sala de narcóticos anônimos. Ele é adicto, pelo que eu entendi, né? Ele usa droga, então é mais indicado uma sala de narcóticos anônimos. Mas o A também ajuda. Tem muitos alcoólicos cruzados que eles falam, né? Que eles beberam e também usaram droga. E que também funciona, né? Vai que onde ele se identificar melhor. E claro, por que não voltar para a igreja? Claro que ele vai ter que voltar para a igreja uma hora, porque eu tenho certeza que morando na rua ele não está frequentando igreja, né? Não está frequentando nada, está frequentando a biqueira, né? Frequentando o cachimbo, o pininho, pelo amor de Deus, hein, dona Ana Carla? E agora, o que a senhora pode fazer? Depois de perguntar isso, eu sugiro para a senhora conhecer Al-Anon ou Nar-Anon. No caso do seu familiar que é adicto, o mais indicado seria o Nar-Anon. Nar-Anon é uma irmandade de homens e mulheres que são familiares, que sofrem com a adicção de um familiar, de um ente querido ou de um amigo. Ponto. Porra, Marcão, mas fala, pelo amor de Deus, não fui eu que fui usar droga, é o rapaz que tá na rua, não sou eu. Eu sou trabalhadora. Eu pago minhas contas em dia, eu não tenho problema com álcool, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada, por que eu tenho que... Foi o que eu falei na abertura do programa. Tem uma doença chamada codependência e, pelo jeito, todas as pessoas que convivem, que amam um adicto, que a senhora está com preocupação com o seu familiar, logicamente essa preocupação indica que a senhora ama esse adicto, ama esse familiar, e ele está na rua e a senhora está sofrendo. Isso já indica que existe uma relação de amor e que essa relação está disfuncional, porque o cara está usando, ele está morando na rua e a senhora ama ele, enfim, né? Deu para entender, né? Então, a irmandade sugerida para a senhora é a irmandade de Nar-Anon. Eu não tenho telefone aqui, mas eu vou passar no seu WhatsApp o telefone do linha de ajuda do Nar-Anon. Assim que eu descolar aqui, eu passo para a senhora. A senhora precisa começar a participar das reuniões de Nar-Anon. Lá a senhora vai encontrar outras como a senhora, que são familiares, amigas e
de um adicto e que também encontraram a saída, encontraram a sua própria recuperação, porque a senhora tem que cuidar de si também. Às vezes, o familiar faz tanta palhaçada, a gente conhece bem aqui é o uso de álcool e droga, as palhaçadas que nego faz sob efeito do álcool e droga, deixa a família de cabelo em pé. Eu posso falar por mim, porque a minha família ficou de cabelo em pé com o meu uso, com minhas cachaçadas, dirigir embriagado, bater carro, capotar carro, brigar com não sei quem, arrumar confusão na rua, chegar todo lascado. Nossa, Marcão foi esses caras, filho. E deu certo pra mim. Se deu certo, eu já tô 7 anos, 12 meses e alguns dias sem usar. É só por hoje o programa. Mas tem que começar. Algum dia esse cara tem que começar, tem que botar a mão na consciência. Eu acho que morando 5 anos na rua, o fundo do poço dele já chegou faz tempo, né? Ele já chegou até o fundo do poço, pegou a pá que tem lá no fundo do poço, todo fundo do poço tem pá, e tá cavando faz tempo. Tá na hora desse menino botar a mão na consciência e pedir ajuda. Ou pelo menos aceitar a ajuda, que eu estou vendo que a senhora quer que ele entre em recuperação. Então ele tem que aceitar essa ajuda. Mas primeiro, dona Ana Cândida, faça a pergunta: menino, você quer parar de usar? Se ele falar, tia, mãe, filha, não sei qual que é o grau, né? Falei de novo. Eu quero parar. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu tô sofrendo, porque tá sofrendo. Tá sofrendo. Quem mora na rua sofre. Não tem chuveiro quente. Não tem como tomar banho todo dia. Pra ir no banheiro, ou tem que ir num boteco sujo aí. Ou tem que fazer no mato, sabe? Ah, pelo amor de Deus. Será que não dá pra entender que você já tá sofrendo faz tempo, nego velho? Eu acho que ele não tem nem um radinho de pilha para poder estar ouvindo o programa Independência, para puxar a orelha dele aqui no ar. Não está ouvindo. Infelizmente, essa mensagem não está chegando para esse cara. Mas ele tem que ver que ele está sofrendo faz tempo. Ele é o tal do adicto que ainda sofre, que tanto se fala nas Irmandades Anônimas. Dona Ana Cândida, desculpa meu jeito assim, né? Eu sou meio emocionado, eu sou bem... Parece filho de italiano, mas eu sou neto de alemão, na verdade. Mas, olha, eu fico muito emocionado, eu fico muito empolgado quando eu falo sobre isso, porque eu fui esse cara. Eu fui igualzinho o seu filho, o seu parente, eu não sei qual que é o grau de parentesco. Eu fui esse cara. Então realmente eu fico emocionado, eu fico empolgado, porque eu sei que é possível, porque eu era um nóia desse e eu parei de usar. Dá para parar de usar, só que tem que ter mente aberta, honestidade e boa vontade. E boa vontade é o mais importante, porque ele precisa ir numa sala. Então, linha de ajuda de Alcoólicos Anônimos é a única que eu sei de cor, 994611839. Pede para ele ligar. Se não, procurar uma sala de NA, tá tudo aí na cidade, funciona, tá ok? Obrigado, desculpa aí, tamo junto, maravilha. Vou botar então aquela do The Flanders em homenagem aos cachaceiros. Vambora, a marmita. Eu me apaixonei pela Martita. Esse ato tão triste que é o suicídio. Então, no Setembro Amarelo, o programa Independência também está de olho nas ações, né? Infelizmente estamos em pandemia e não existem tantas ações quanto tinha no ano passado, por exemplo, né? Tivemos vários convidados falando sobre isso e agora a gente está meio que limitado, né? Não dá para fazer tudo que a gente gostaria. Mas deixamos aqui o nosso apoio ao Setembro Amarelo do programa Independência. Muito obrigado. Vou disponibilizar para vocês um trechinho aqui do Paulo Campos Dias, Um Elefante na Sala. Ele fala sobre alguns aspectos da adicção, da dependência química. Um dos aspectos é a supressão. Deixa eu só colocar de óculos aqui pra ler de perto aqui. É complicado, o tiozão tá ficando doido, velho, não tem jeito não. Vamos lá, supressão. A supressão ocorre quando a pessoa fala de um acontecimento sem demonstrar nenhum sentimento a respeito daquilo.
Os familiares ficam perplexos, questionando: o que está acontecendo? Ele fala que deu um empurrão no pai ou que xingou o pai como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Ele diz também: depois daquilo que ele fez para mim, o que você queria? E eu tinha que me defender. O dependente suprime seus sentimentos ao recordar de um evento impactante, como se aquilo não fosse nada. Abandona a escola e conta isso com naturalidade, como se fosse uma atitude muito normal. Vai perdendo a dimensão dos fatos. A supressão é um mecanismo que tira a identidade, a intensidade e a dor relacionadas a um fato. O dependente afasta seus sentimentos e de sua percepção do evento. Com isso, ele dissocia o que é prejudicial ao seu desenvolvimento como ser humano. Mas aqui também utiliza esse mecanismo sem saber. Aliás, como todos os outros mecanismos psicológicos de defesa, não é consciente. Algumas famílias até dizem aos profissionais acreditar que o filho é um psicopata. Outro mecanismo de defesa é a repressão. Também ela é uma ação involuntária do cérebro em sua bebedeira ou abuso de outra droga. O dependente pode cometer atitudes inapropriadas de gravidade tal que a dor gerada nele mesmo o deixa emocionalmente encurralado. É como se o seu cérebro optasse por uma dessas três alternativas: deixar completamente o uso da substância psicoativa e mudar de vida, matar-se ou enlouquecer por não suportar a dor. O cérebro marcado pela dependência química entende que nenhuma dessas opções é o da doença. É o que a doença gostaria. A partir de certo momento, e como se a doença ganhasse vida própria, ela tem seu ciclo de morbidade, que é previsível. Tem um caminhar independente da vontade do dependente químico. Também, nessa fase, disse que a dependência química é quando o cérebro resolve que vai beber ou usar outras drogas, sem consultar a vontade do dependente químico. Então, se o cérebro resolve que nenhuma dessas três opções é o que ele deverá tomar, o que ele faz então? Ele, o cérebro, esconde o fato, reprime-o, e no dia seguinte o dependente químico acorda e não se recorda do que fez. Tem a sensação de que fez algo que não deveria, mas não tem a natureza exata do dano causado. E por não ter em mente a natureza exata, não sofre as consequências da dor emocional. Não sofrendo, continua a usar drogas, a beber, como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa que é portadora da dependência química, se passasse por situação semelhante, urgentemente procuraria um médico psiquiatra ou um neurologista para tentar descobrir o que estaria acontecendo com ela. O dependente químico não. Ele não só comete equívocos, como isso o leva a ter sérios prejuízos de memória e de cognição, e ainda assim continua usando drogas, porque reprime a consciência disso, não toma ciência do que faz ou do que se tornou. Um outro mecanismo é o desfocamento. Toda vez que o dependente químico é confrontado e isso lhe causa desconforto ou o faz sofrer, ele procura tirar o foco do assunto e desviar para outro, de modo a distrair as pessoas, para elas não falarem mais sobre alcoolismo ou sobre seu uso de drogas. Se um telefone toca, se algo passa na televisão, ou uma lembrança lhe passa pela mente, enfim, qualquer pretexto, imediatamente ele se volta para aquele gancho e leva as pessoas a também observar aquilo. Faz com que percam o foco, manipulá-las, e com isso impede-as de tomar uma atitude que poderia ajudá-lo. Em poucas palavras, ele, por meio de uma manipulação, procura inserir em um assunto desconfortável outro assunto completamente diferente daquele, fazendo com que as pessoas também sejam levadas a conversar sobre esse diferente assunto. O último que eu vou dividir com vocês é a racionalização. A
Racionalizar é buscar uma explicação intelectualizada, elaborada logicamente, que induza o outro a perceber um ato reprovável como justificável. Essa capacidade de elaborar é da própria doença do dependente químico. É uma justificativa mais complexa, com a elaboração de razões intelectualizadas para explicar maus atos. Temos como exemplo o dependente químico que faz uso do álcool ou outras drogas. Como ele já está adoecido e não aceita essa realidade, o uso dessas substâncias poderá gerar problemas de várias ordens. Esses problemas são fontes de conflitos internos que geram angústias. Essas angústias, que nada mais são do que dores emocionais, funcionam como uma alavanca para implementar mudanças na vida, por meio da motivação para a resolução do problema. O dependente químico é incapaz de resolver problemas de forma imediata, pois essa resolução passaria obrigatoriamente pela abstinência completa do uso dessas substâncias psicoativas. E isso o dependente químico ainda não quer fazer. Gente, não é fácil não. Na verdade, eu tinha até uma pergunta aqui de um companheirinho que mandou um zap no 996501063, que é o Hélio. Ele fala que ele é um alcoólatra, bebe há 20 anos e quando bebe não lembra o que fez. O que acontece comigo? Hélio, e providencial, hein? Por acaso eu abri o livro Um Elefante na Sala, do Instituto Independa, né? Selo Independa, Família e Dependência Química, do Paulo Campos Dias. E por acaso, um dos mecanismos de defesa já respondeu a sua pergunta, companheiro. Na verdade, o seu problema é alcoolismo, viu, irmão? Se eu fosse você, eu iria rapidinho numa sala de AA, porque quando começou a ter apagamento no meu próprio jeito de beber, quando eu não lembrava quem que tinha estacionado o carro, como que o carro tinha chegado em casa. Eu vinha embriagado dirigindo sem saber como eu cheguei em casa. Não sabia, às vezes eu não acordava nem na minha casa, que eu acordava na casa de alguém e falava, pelo amor de Deus, quem me trouxe aqui, nego? Eu não lembro de ter chegado aqui, gente. O negócio é sério. E quando começa a dar esses que são chamados apagamentos, é porque o alcoolismo já está num estágio bem avançadinho, viu, companheiro? Tome cuidado, porque o próximo passo aí é ficar realmente insano. É loucura mesmo. Depois dessa fase aí só te resta a loucura. Então, antes que isso aconteça, antes que isso aconteça, é melhor você procurar uma sala de AA, nego, velho. Porque quando já começa a dar apagão, nego, tá na hora de parar de beber, né, pai? E lá é possível. Se eu conseguir, qualquer um consegue, nego. Vai lá que vai dar certo pra você também, irmão. Tamo junto, maravilha, muito obrigado. É isso aí, vamos agora pra segunda temática do Julião do dia. Vou passar pra vocês aí o Júlio César Butti, e o tema é a importância de pedir ajuda. Deixa eu só parar aqui essa musiquinha que eu botei de fundo e vamos embora com o Júlio César Butti. Nós vamos falar de debilidade, e para poder falar de debilidade eu tenho que entender o que significa uma frase dita dentro das Irmandades Anônimas para as pessoas, e por muitas das vezes eu vejo que as pessoas não seguem esta frase. A frase, ela traz uma ideia do pedido de ajuda. Quando eu consigo interpretar que eu sou impotente, é que eu não consigo sozinho, então eu preciso de ajuda. Quando eu consigo reconhecer que eu perdi o controle, mais uma vez, eu preciso do pedido de ajuda. Quando eu vejo que a minha vida está totalmente ingovernável, fica claro que eu preciso de ajuda. E isso, o primeiro passo, deixa muito claro e transparente para aqueles que passam a entender o que o programa tem a oferecer. O programa só oferece, como fala na nossa literatura da meditação do dia de hoje, uma vida muito melhor do que todas as vidas que nós já vivemos, quando nós entendemos a alegria de se viver em recuperação. Que a alegria, o beneficiamento não está pelos bens que vamos ter,
pois o programa não oferece carro, moto, barco ou lancha. O programa não oferece casa, não oferece família, não oferece ser pai, não me oferece estudar, trabalhar. O programa me oferece a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou. E interpretar isso é ter que interpretar primeiro o fator de debilidade que não me deixa entender que eu não tenho controle, que eu perdi este controle, que eu sou totalmente fraco, impotente e que a minha vida ficou totalmente ingovernável. Para ter essa compreensão, eu preciso pedir ajuda. E o pedido de ajuda se dá quando eu olho ao outro e consigo fazer uma narrativa ao outro, mostrando quem eu sou. Aí dentro da própria literatura dos anônimos, onde se diz respeito no segundo passo, traz a seguinte frase: falamos e ouvimos os outros. Eles vão nos mostrar o que está funcionando. Não sou eu que mostro a ele o que não está me funcionando. É ele que vai me mostrar o que está funcionando para ele. E que pode vir a funcionar para a minha pessoa se eu deixar. Por isso que eu não posso continuar a acreditar que eu vou conseguir sem pedir ajuda. Eu preciso pedir ajuda. E o pedido de ajuda, ele tem que ser de forma intrínseca, de dentro para fora. Eu não posso vir pedir ajuda somente por fora. Eu quero parar de fumar e peço ajuda para que uma pessoa pegue meus maços de cigarro e jogue fora. Eu quero parar de comer e peço ajuda para que uma pessoa retire o meu prato, que está cheio de frango, de gordura trans, está cheio de doces, está cheio de guloseimas. Eu estou disposto a não mais ser preguiçoso e fico pedindo para uma pessoa para que esta me acorde cedo para dar uma volta numa praça onde as pessoas já estão lá por fazer uma atividade física. Eu tenho que entender que eu só vou parar de fumar, só vou parar de comer gordura trans e só vou deixar de ser preguiçoso se esse pedido de ajuda for trabalhado de dentro para fora, intrinsecamente. Fora isso, eu estou dentro do farelo da doença. O farelo da doença é não me deixar perceber a gravidade da doença. Isso é o farelo. Quando eu estou no farelo da recuperação, eu estou na ideia que eu vou parar de fumar e vai dar tudo certo, que eu vou acordar cedo e vou fazer ginástica, que eu vou comer menos, tem 10 pedaços de frango, 10 pedaços de picanha, 10 pedaços de linguiça, eu vou comer só 5. Isso é o farelo. Eu preciso me aprofundar e sair dessa posição onde eu exerço o falso controle sobre o farelo e entender que esse farelo que eu estou citando aqui é o que não me deixa enxergar que intrinsecamente, de dentro para fora, eu tenho que compreender que eu ainda estou querendo com que as minhas vontades, as minhas prevaricações, os meus desejos permaneçam. Porque eu estou querendo que tire todo o frango, eu estou querendo que tire toda a gordura trans, eu estou querendo que tire toda a picanha, não. Eu quero que tire só a metade. Eu estou querendo realmente acordar cedo para ir nessa praça, caminhar em volta da praça? Não. Eu estou querendo só sair da cama. Eu estou entendendo que o cigarro me faz mal? Não. Porque eu estou acreditando que eu vou fumar dia sim, dia não. Então eu preciso entender que o pedido de ajuda tem que ser intrínseco, inteiro e irrestrito. Quando eu chego ao programa de recuperação, eu chego sem interpretar que eu já estou numa condição de necessidade de ajuda. Por isso que eu chego ao programa. Se eu não tivesse numa condição de necessidade de ajuda, eu não tinha chegado ao programa. Eu tinha perpetuado e me mantido na condição que eu me encontrava. Só que eu chego ao programa totalmente desprovido de quem eu sou, trazendo uma identidade que eu nem sei quem é. A identidade de uma pessoa que acredita que ela tem o controle sobre o uso de substâncias alteradoras de humor, alterador da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. Então eu chego ao programa trazendo isso. Então eu preciso de ajuda para que, através da escuta que eu vou fazer do que o outro vai me falar, eu entenda quem é esse cara que chegou no programa. É um cara que chega com a prepotência, com a arrogância, com a soberba, é um cara que chega com suas manias, é um cara que chega moldado a um padrão de comportamento doentio que comprometeu ele em todas as áreas da vida dele.
E é um cara que nunca aceitou e nunca pediu ajuda para nada na sua vida. Ao contrário, sempre fez da sua maneira, acreditando que da sua maneira ele estava até por ajudar a outras pessoas. Tamanha é a incoerência e tamanho é o grau de adoecimento psíquico que esta pessoa chega ao programa. Foi assim que eu cheguei. E aí quando eu chego e interpreto que eu vou ter que pedir ajuda, e as pessoas falam para mim, você já pediu ajuda para isso que você está fazendo? Você já pediu ajuda? Você sabe o que é pedir ajuda? E eu acredito que pedir ajuda é até mesmo quando o meu carro para na rua porque não tem gasolina. E eu peço para uma pessoa empurrar o carro. Eu tenho que entender que pedir ajuda é permitir com que o outro me explique que o dinheiro que eu tinha para pôr gasolina, eu direcionei esse dinheiro para as minhas vontades, para os meus desejos, acreditando que o carro ia até andar sem gasolina. E agora que eu me encontro num local onde me incomoda, pois eu estou sendo uma pessoa que estou atrapalhando a via pública, outros carros estão buzinando, pessoas estão xingando, então eu preciso tirar aquela situação que está atrapalhando as pessoas ali. Por isso que eu peço. Porque senão o carro permaneceria ali. As pessoas continuariam a buzinar, as pessoas continuariam a xingar, e eu permaneceria como eu estou, naquela posição, atrapalhando a tudo e a todos. Então eu tenho que entender que quando eu não peço ajuda, eu não estou por atrapalhar a tudo e a todos. Eu estou por atrapalhar, primeiro, a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, eu mesmo. E eu só vim entender isso com mais de 20 anos de recuperação, que eu vim prejudicando a primeira pessoa do singular por inúmeros anos, por inúmeras situações, sequências de situações onde as mesmas se repetiam, por não pedir ajuda. Eu vivi dentro do processo do autoapadrinhamento, acreditando que o importante era não estar fazendo uso de álcool e de drogas, acreditando que por não estar fazendo uso de álcool e de drogas eu estava tendo alguns ganhos e não entendia que eu precisava pedir ajuda para compreender que o programa não é para ter ganhos. O programa é para reconhecer o que eu tenho que perder. E enquanto eu não reconheço o que eu tenho que perder, eu não tenho ganho nenhum. E perder a minha maneira de ser, de uma pessoa que dentro da sua prepotência, da sua arrogância e da sua soberba, ele nunca pediu ajuda para nada, perder isso seria o grande ganho. E para perder isso, eu preciso pedir ajuda para o outro, para que o outro me mostre que essa minha maneira de vida, essa minha forma, essa minha escolha, não me dá condição em ser ajudado em nenhuma outra área da minha vida. Então eu preciso aprender a ser feliz em todas as áreas da minha vida. E para isso eu preciso de ajuda. Aí entra o outro. E quando eu permito com que o outro faça parte desta vida que eu estou vivendo agora, que é uma vida dentro dos moldes a qual o programa me oferece, onde este programa vai me moldar? Vai me moldar na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e no meu jeito de ser. Então, quando eu aprendo a pedir ajuda para a minha maneira de pensar, eu passo a pensar diferente da maneira que eu pensava. Quando eu aprendo a pedir ajuda para o meu jeito de ser, eu passo a ser uma pessoa diferente da forma que eu estava sendo. Eu preciso entender que quando eu peço ajuda para o outro, dentro disso que eu estou agindo, sendo, falando, permitindo com que este outro me direcione, eu estou abrindo as portas para o programa. Abrir as portas para o programa é realmente reconhecer a minha total debilidade, a minha total impotência, a minha total perda de controle, a minha total vida ingovernável em todas as áreas da minha vida. Por isso que é tão difícil pedir ajuda. Porque pedir ajuda implica em não fazer a minha vontade, em não permitir com que esta vontade, que é intrínseca de dentro para fora, permaneça. Por isso que pedir ajuda tem que ser intrínseco, de dentro para fora. Senão, o que vai permanecer vai ser a minha vontade intrínseca
de acreditar até mesmo que eu estou pedindo ajuda. Mas na verdade eu não sigo a ajuda. Na verdade eu não faço o que esta ajuda está me direcionando. No fundo, o que esta pessoa está me dando como ajuda, eu interpreto como julgamentalismo, eu interpreto como reserva, restrições, eu interpreto como o programa me oferece no primeiro passo. Dentro dos 11 sintomas que se oferece através da literatura dos anônimos, eu preciso interpretar, que eu preciso também pedir ajuda para interpretar o que são os 11 sintomas. Por que eu sofro da contra-transferência, desse meu desejo imaturo de ser feliz, acreditando que eu não preciso do outro, que eu não preciso da ajuda do outro, que sozinho eu vou obter sucesso? Sendo que a literatura já deixa clara que se existe uma forma errônea, uma forma nociva para não dar certo dentro do programa dos anônimos, é sozinho. Então eu preciso compreender que o pedido de ajuda, se ele não for trabalhado de dentro para fora, intrinsecamente, ele não vai funcionar. Eu só tive essa compreensão quando eu passei a deixar com que o outro me ajudasse. E esta permissão, ela está tendo que acontecer de dentro para fora, intrinsecamente. Isso mexe com todos os parâmetros de interpretação que eu trago. E são parâmetros que eu fui moldado durante inúmeros anos de a minha adicção ativa. Aonde a minha desconfiança dos outros, a minha culpa, a minha vergonha, o meu desleixo, a minha degradação, sempre tiverem em primeiro plano. E eu preciso, de uma forma intrínseca, permitir com que o outro me ajude a compreender a minha perda de controle, minha vida ingovernável, os quadros de debilidade, a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba. Eu preciso e necessito de pedir ajuda para entender aonde eu me encontro. Senão aquilo que eu sou nunca vai deixar de existir. Eu permaneço sendo um cara que não estou usando droga, mas continuo intrinsecamente a querer que seja feita somente as minhas vontades, pois o que tem validade é o que eu acredito, e não a ajuda que eu peço ao outro. E acabo pedindo qualquer tipo de ajuda por parte de um favorecimento ou até mesmo de uma ideia de cumprir uma tabela dentro do que o programa me oferece. Porque o programa me oferece a ideia que antes de eu fazer qualquer coisa, eu descarte o meu primeiro pensamento, peço ajuda para com que o outro entenda qual era o meu primeiro pensamento e aonde esse meu primeiro pensamento pode me levar. Que eu acredito muito que os meus melhores pensamentos, as minhas melhores ideias, as minhas melhores interpretações me levaram aonde eu cheguei, ao total estado de desespero, de derrota, de perda de controle, de uma vida ingovernável, onde eu nunca permiti com que o outro viesse e me ajudasse. Eu sempre acreditei que o outro estava fora dos parâmetros a quais eu estava por viver, estava por fazer com que funcionasse. Eu preciso, no mínimo, interpretar o que é pedir ajuda. Senão eu não consigo me recuperar. Senão eu fico achando que pedir ajuda é que quando o carro parou, me ajuda para empurrar. E pedir ajuda, muitas das vezes, é olhar para o outro e perguntar para ele: cara, eu só tenho 10 reais. Eu preciso comer, preciso pôr gasolina, preciso comprar um remédio. O que é importante? O que é prioridade? O que é necessidade? E pedir ajuda é isso. É permitir com que o outro me ajude a interpretar o que é importante, o que é necessidade, o que é prioridade. Se eu não peço ajuda para me manter em sobriedade, eu estou me mantendo em sobriedade através de qual molde? O molde que me levou a chegar ao programa sem entender que eu fazia da minha maneira e que agora eu ainda não estou por me drogar, porque eu estou dentro desse molde, fazendo da minha maneira, sem entender que esse molde, mais à frente, vai me causar problemas maiores. Então o pedido de ajuda está nisso. É quando eu permito com que o outro me mostre o que está funcionando para ele e o que pode vir a funcionar para mim, se eu permitir com que essa ajuda me seja dada através do que o outro tem para me orientar. Fora isso, eu estou fazendo
da minha vontade, da minha maneira, acreditando até que eu estou pedindo ajuda. Mas eu não estou porque é de uma forma intrínseca o pedido de ajuda. Pedido de ajuda só funciona quando é de dentro para fora. E não quando o carro está parado na rua e as pessoas estão buzinando porque eu estou atrapalhando o trânsito. Obrigado, bons momentos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos aqui com o programa Independência. Você ouviu aí o Júlio César Butti, falando sobre a importância de pedir ajuda. Muito importante isso mesmo, viu, Julião? Concordo com você. O pedido de ajuda é uma das ferramentas mais importantes do programa de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Se o cara não pede ajuda, é aquilo que eu falei lá em relação ao filho da dona Ana Cândida. Porque se ele não responder aquela pergunta, você quer parar de usar, não adianta. E principalmente quando essa vontade parte do adicto, né? Do usuário de droga, que já não aguenta mais, aí ele pede essa ajuda, aí funciona, aí costuma funcionar. Claro que vai ter que trabalhar bastante em cima disso, porque mudar nunca é fácil, né? Mudar é sempre complicado. Dá trabalho mudar. Você acha... E ó, ninguém para de usar álcool e droga sem se modificar. Isso daí eu já vou falando logo de cara. Se não tiver uma profunda mudança de comportamento, não tem como parar de usar. Primeiro, vamos ter que seguir os famosos evites e os famosos procures, né? Evitar lugares, pessoas e coisas, né? Então, lugares significa, o cara tá parando de beber, ele não vai entrar no boteco, né? Ah, não, tô indo lá só pra tomar um café. Ah, vai, não vai tomar café ali no boteco que você tomava pinga, nego. Tá parando de beber, esquece de boteco, esquece. Por um bom tempo você não vai entrar no boteco, não. Não pode, filho. Não pode porque ali é a sua perdição, nego. Não dá certo. Entrou no boteco, a primeira vez pode dar certo, na segunda, na terceira, na quarta, uma hora você vai beber, filho. Pelo amor de Deus, isso aí é um dos evites. Então, evitar lugares, evitar pessoas, puta, mas os caras são mó amigo meu, filho, eu sinto muito. Agora não. Agora não dá pra você continuar se relacionando com os pingaiada, nem com os usuários de droga, se o seu problema é droga. Não dá mais pra frequentar a mesma quebrada, nego. Filho, você acha que você vai conseguir parar de cheirar cocaína andando com um cheirador? Você acha que vai conseguir? Não dá, né? Então aí que tá, evitar lugares e evitar pessoas. E evitar circunstâncias, sabe? Evitar aquela situação, sabe? Tem situações que faz você ir ao primeiro gole ou ir à primeira droga. Evitar esse tipo de situação, né? Se eu, por exemplo, estava acostumado a usar droga toda sexta-feira, porque eu saía do serviço, e aí eu passava no boteco, e depois do boteco eu passava na biqueira, pegava um negocinho, depois eu pegava o carro, dava um rolo. Mano, vamos quebrar esse ciclo. Se não quebrar o ciclo, não funciona, nego. Não dá certo. Então, parar de usar droga parece que é fácil, e é até simples, mas não é fácil. Uma coisa é ser simples, outra coisa é ser fácil. Fácil não é, mas é simples. Basta seguir o protocolinho lá. Deu vontade de usar, em vez de você usar, liga pro seu padrinho. Não tem o padrinho, nem conheço o A, então vá no AA, vá no NA. Chegue lá, com humildade, senta na cadeira lá e ouça. Participa de algumas reuniões, sente a pegada, é muito gostoso ali, rapaz, você vai gostar. E aí você vai se identificar com alguém que você que foi muito simpático, que te acolheu, que te deu um abraço. Esse cara aí já tá ali por alguns anos. E aí você vai falar, você não pode me apadrinhar, cara? Você não pode me ajudar aí nos passos aí? O cara vai com prazer. Ser chamado para ser padrinho é um grande orgulho para qualquer um, membro de Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos.
Você vai pedir pro cara, o cara vai ficar feliz em poder te ajudar. E aí ele vai te dar algumas sugestões. Ele vai falar exatamente o que o Marcão tá falando aqui, ó, filho. Evite per lugares, pessoas, né? E circunstâncias da ativa, né? Não vamos mais, né, fazer as mesmas coisas. Porque fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, isso é o que se chama insanidade. Insanidade é a mesma coisa que loucura. Então você tá doidão, mano. Tá doidão, não adianta. Beleza, vamos ouvir o som? Vamos ouvir Ira, Flerte Fatal, que fala bem de droga, né? Flerte Fatal com Ira. No quarto andar. A sacada é curta. O grito é inevitável. Eu vou acordar o vizinho, eu vou riscar os corpos, eu vou te telefonar. E dizer que eu só preciso dormir. Flerte Fatal porque é o flerte que o adicto faz com a sua droga, né? E realmente é como se fosse um namoro, né? É como se fosse uma paquera. Começa lá na adolescência, o cara vai gostando, né? Daquele namoro e a sensação, não tenha dúvida, é boa, porque realmente a droga e o álcool, ele mexe com neurotransmissores, eles fazem produção de dopamina, a dopamina é o neurotransmissor do prazer, então aquele negócio vai dando prazer, né? É como se fosse realmente um namoro, ele se sente bem com aquele uso, e aí a droga, ela é muito traiçoeira, e ela te trai, né? Então esse flerte fatal, esse namoro, você começa a se sentir traído alguma hora, porque não vai dar certo. Se você desenvolveu a doença da adicção, da dependência química, do alcoolismo, nada mais vai dar certo nesse uso, né? E cada vez as doses precisam ser maiores, porque existe a tal da tolerância, a droga não satisfaz da mesma forma, então pegue mais uma lá, pega mais uma lá e pega mais 1 litro lá, e o negócio não para nunca e vai entrando num estado compulsivo, obsessivo, nossa senhora, até que o cara morre. É por isso que o flerte é fatal, porque se ele não morrer de doença, de uma overdose, de um ataque do coração, de uma parada cardiorrespiratória, ele pode morrer de acidente de trânsito, acidente de carro, pegar a estrada muito louco aí, bater de frente, capotar, né? Pode arrumar briga na rua, pode provocar, né, pessoas que andam armadas por aí, tem muita gente que anda armado, seja, né, um cara do poder público, né, um policial, alguém que esteja esquentado aí, se sinta ameaçado e pode dar-lhe um tiro na fuça, né, ou então um belo de uma cacetada de pau, e aí, rapaz, você pode morrer e não tava nem na hora ainda, né, por isso que fala que a morte é prematura. Você estava programado para morrer lá, vovô, com 80 anos, morre com 20, com 30 anos aí. Tantos e tantos amigos meus, eu posso falar isso na minha própria vida, das minhas próprias amizades, quantos amigos meus que podiam ter virado vovô, tiozão lá no futuro, e no entanto morreram com 20 anos de idade, 30 anos de idade, né? Por vários motivos, uns de acidente, outros de tiro, outros de paulada, outros de coração, outros, sabe? Adiantou a morte dos caras, mano. Você quer morrer rápido? Continue. Se quiser morrer rápido, tá fácil, é só continuar do jeito que você tá indo aí, certo? Continua usando bastante droga e pega esse espino aí, todo misturado com um remédio ruim, com pó de mármore, com os quimbal aí, você sabe, né? Pó de mármore, por exemplo, que é muito usado para fazer batismo de pininho aí, que os traficantes põem, aquilo ali, ele não é hidrossolúvel. O que significa isso, Marcão? Não é hidrossolúvel, ele não se dissolve com água, o nosso corpo é feito de água, nego. Então quando o negócio dissolve na água, ainda tudo bem, porque vai pra corrente sanguínea e beleza, né, meu? Beleza não, né? Numas, né? Mas menos mal. Agora, um negócio que não dissolve na água significa o quê? Que você tá cheirando aquele negócio, ele vai pro seu pulmão, nego. Vai entrar no seu pulmão aquilo ali
ou no seu estômago, em vários lugares, ele não vai ser dissolvido, ele vai entrar nas vilosidades do seu intestino, do seu estômago, vai começar, você pode ter um apêndice suporado pelo intestino ali, rapaz, ou então a parte pulmonar, ele começa a se acumular no fundo do pulmão lá, isso, o nego acaba ficando, eu conheci um caso que o cara morreu com problema pulmonar, por causa de cocaína batizada, e ele tinha quase meio quilo de pó de mármore no peito, rapaz. Sabe o que é isso? Meio quilo de pó de mármore no peito. Imagine quantos anos esse cara não cheirou esse negócio. E no entanto, acabou morrendo de insuficiência respiratória. O pior é que o atestado de óbito dele, insuficiência respiratória, é uma mentira. Ele não morreu disso, não. Ele morreu de uso de droga. Só que isso não vai para estatística, né? Esse tipo de morte não vai para estatística. Assim como acidente de carro, bota lá, morreu de acidente. Não morreu, ele morreu de alcoolismo. Ele não morreu de excesso de velocidade. Ele morreu de excesso de cerveja. Vamos botar o nome certo. Eu acho que deveria ter o nome certo no atestado de óbito. Morreu de alcoolismo, morreu de adicção, morreu de dependência química. Vamos falar a verdade. Ah, não, a família vai... Que se lasque. Tem que falar o que ele morreu, porque ele disse, cara, tem que virar número estatístico. Porque você vê lá, você entra no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, e você vê os números das mortes pelo alcoolismo, pela dependência química, é muito mais baixo do que a verdade. Muito mais baixo. Na verdade é muito mais alto esse número. Esse número é estratosférico. Eu não sei, não vou chutar aí, mas pelo menos mais que o dobro. Mais que o triplo, talvez 10 vezes mais, não sei, tá tudo mascarado, os números são todos mascarados justamente para não botar na conta do álcool, né? Por exemplo, o álcool é o que mais mata. O álcool mata mais do que todas as drogas ilícitas juntas. Acontece que o álcool paga muito imposto, né? Dizem que o Brasil vive de álcool e cachaça, de álcool e de cigarro, e é verdade. São os impostos mais altos. O cigarro é 80%, o álcool eu não sei quanto é. Eu sei que se cortar isso aí, o governo fale. Ou seja, né? Esses caras estão envolvidos com o governo, estão envolvidos com grandes empresas, são grandes conglomerados. Enfim, né? Você acha que vai dar pra brigar com os caras desses? Difícil, né, nego? Mas que eles matam pra caramba, eles matam. Tá aí, programa Independência, não tem papas na língua. Vamos ficando por aqui, já deu o nosso horário. Que horas são agora, relógio? Faz favor. 15 horas e 1 minuto. 15 horas e 1 minuto. Então, o programa Independência vai ficando por aqui. Fiquem aí com as pedradas do rock and roll, com o Tardes Sônicas aqui, pela Alternativa FM 106,3. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Tamo junto. Grande abraço e tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!